Gente, eu já fui aqui convocado pela Ivonete a dizer alguma coisa para as mulheres. Feliz Dia Internacional do Direito das Mulheres. Parabéns para vocês. É uma luta que a gente precisa continuar para que vocês alcancem esse objetivo de ter os mesmos direitos que os homens na sociedade. E a gente vai continuar lutando por isso. E por conta do Dia Internacional da Mulher, que é no mês de março, eu fiz uma escala de púlpito para a gente falar sobre algumas mulheres da Bíblia, durante o mês de março, salvo o último domingo. E hoje eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia de vocês em Lucas, capítulo 1. Nós vamos falar nada mais, nada menos daquela que é bendita entre as mulheres, assim diz o texto bíblico. Lucas capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 46, o Magnificat, ou o Cântico de Maria. Lucas capítulo 1, a partir do verso 46. Diz assim a palavra de Deus: Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos por esse culto, por essa oportunidade de vivermos em comunidade, pela sua palavra que nos inspira, que nos transforma, que nos responde, e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará nesse culto. Nós te pedimos que o Senhor esteja nesse momento de reflexão com o seu Santo Espírito, abrindo as nossas mentes e os nossos corações para compreendermos aquilo que o Senhor quer dizer especificamente para nós. É no nome de Jesus, o seu Filho, que eu oro e agradeço. Amém. Esse cântico de Maria, na verdade, está justamente na Bíblia, no contexto do nascimento do nosso Salvador. Por sinal, uma história que a gente costuma, um texto que a gente costuma trabalhar em algumas datas especiais, em dezembro, né? Mas nada é mais fascinante do que a palavra de Deus, em que a gente pode descobrir coisas novas em todos os momentos do nosso calendário. E aqui a gente tem, nesse texto, uma mensagem fascinante, a canção de uma mulher. A canção de Maria, que dentre as mulheres foi chamada de bendita. Lembra que o anjo aparece para Maria, uma jovem mulher, que sem conhecer ainda o esposo com quem se casaria, ele anuncia a ela que ela está grávida do Espírito Santo, e num sonho ele aparece a ela e diz: bendita és tu, Maria, entre as mulheres. E Maria foi então, por conta dessa visita e dessa ação de Deus na vida dela, agraciada, porque ela carregou nada mais, nada menos do que o Salvador da humanidade, o nosso Redentor Jesus Cristo. E a gente pode tratar essa história de Maria de uma maneira bem romântica, mas a gente pode tratar a história da Maria como a história de muitas mulheres. Uma história ou histórias que não são tão românticas assim.
Porque, de fato, se a gente celebra e comemora alguns direitos que as mulheres conseguiram no nosso mundo, na nossa sociedade moderna, ainda há muita luta, e houve muita luta e muita angústia para que isso fosse alcançado, né? E a gente pode também enxergar esse desafio que essa mulher, essa jovem mulher, recebeu, que era um desafio muito difícil de ser carregado, um desafio muito difícil de ser enfrentado. A gente pode se lembrar que no capítulo 2 de Lucas, uma espécie de profeta, Simeão, diz a ela que uma espada atravessaria a sua alma, fazendo referência àquilo que aconteceria ao seu filho, já falando que Maria ia sofrer por uma dor que nenhuma mãe merece passar, que é justamente ver o seu filho morrer. A missão de Maria não foi apenas uma missão, então, carregada de beleza, mas foi uma missão carregada de desafio, uma missão carregada de dor, às vezes, de angústia. Se a gente pensar um pouco na vida de Maria, fazer essa transferência para a nossa vida, nós homens ou mulheres, né, a jornada de qualquer pessoa, a jornada da dona Rosália também, é um misto de doçura e beleza. A história de qualquer pessoa é um misto de dor e feiura. Ninguém vive uma vida linear, estática, sabe? Ao ponto de dizer todos os dias são bons, todos os dias foram belos. E ninguém vive uma vida linear ao avesso também, ao ponto de dizer todos os dias foram maus, todos os dias são horríveis. Nossos dias são um misto de dor e de esperança. E nessa jornada que é a vida, é assim com qualquer pessoa. A gente canta e a gente lamenta, a gente celebra e a gente se angustia, porque isso é vida. Tem dia que a gente comemora o nascimento de uma criança e na mesma semana, às vezes no mesmo dia, sente a dor da ruptura de uma pessoa. Tem dia que a gente comemora um novo emprego. E tem dia que a gente se lamenta por não estar onde gostaria de estar profissionalmente. E aqui a gente tem essa jovem mulher que visita sua prima Isabel, que morava na outra região, na Judéia. Maria sai de Nazaré, da Galileia, vai para a Judéia, uma região montanhosa, numa cidade pequena, e lá ela descobre que um outro milagre está acontecendo, não porque ela foi anunciado que a sua prima está grávida, mas não porque a prima disse, mas porque diz o texto que os bebês conversavam um com o outro nas barrigas das mães, nos ventres das mães. E nessa casa, então, de encontros misteriosos, miraculosos, Maria, essa mulher agraciada, resolve apresentar uma canção a Deus. A canção de Maria, o cântico que nós lemos. E é interessante porque cantar tem a ver muito menos com entoar notas afinadas, fazer uma grande harmonia bonita, mas sobretudo na Bíblia, os cânticos são uma necessidade que nós encontramos de desenvolvermos uma espécie de sensibilidade, quando a gente percebe que Deus está atuando na nossa vida. Cantar tem a ver com assumir essa postura de devolver a Deus em forma de um louvor, diante da percepção que a gente tem de que Deus falou conosco no nosso íntimo, de que Ele nos ama, de que Ele olha para a gente. O convite da Bíblia para que a gente cante, inclusive, alguns salmos dizem que a gente precisa e deve apresentar a Deus sempre novas canções. Esses convites da Bíblia para que a gente cante, nada mais são do que desafios para que a gente responda a Deus na vida com sensibilidade, responda aquilo que Deus está fazendo em nós, no meio de nós, por nós, mesmo no meio das adversidades da vida, das lutas, das incertezas, mas enxergar no profundo da alma aquilo que Deus ainda está fazendo, mesmo diante das lutas. E esse é um desafio para qualquer ser humano, um desafio para Maria foi, um desafio para mim, um desafio para você, meu amigo e minha amiga. Eu não sei se os seus dias
são bons ou maus. Eu não sei se esse dia de hoje para você tem sido um dia bom ou um dia mau. Eu não sei qual que é a percepção do seu dia, se é um dia onde você vê as coisas claramente, pode se alegrar, ou se é aquele dia nebuloso, quando você está subindo essa Serra da Cantareira, sabe que você não enxerga nem um palmo na sua frente. Mas o desafio da nossa jornada é respondermos, qualquer que seja o nosso dia, a Deus, com canções, tentando perceber a sua bondade, o seu cuidado e a sua graça para conosco. E nessa canção de Maria a gente encontra temas que são, assim, temas essenciais do Evangelho: misericórdia, salvação, felicidade, alegria, bem-aventurança, humildade, um Deus que é grande, mas um Deus que se rebaixa, que se humilha por amor à sua criação. Tudo isso está nesse cântico, no cântico de uma mulher. E há, então, nesse cântico, a aparição de Jesus Cristo, mesmo nessa forma tão surpreendente, como se apresenta para Maria, o Filho de Deus. O anjo diz para ela, sabe, e ela é uma pessoa que aceita Jesus antes mesmo de Jesus nascer. Essa mulher, há uma mudança de lógica quando Maria recebe a visita do anjo e vê que Deus olha para ela. Porque no Antigo Testamento, a lógica de um judeu que tinha a Torá, as leis e os profetas, era que Deus é todo poderoso. Deus é um Deus que pode causar o bem, mas pode castigar. Deus é um Deus todo outro, distante da gente. Um Deus que está lá nos céus, que caminha com a gente na história, mas que faz aquilo que Ele quer. E de repente, na visitação de uma mulher, não para um religioso, não para um homem, de uma mulher na sociedade da época que não podia nem ler a Torá, que tinha um espaço limitado para frequentar o templo. Deus visita essa mulher e ela descobre nessa visitação, então, um Deus que olha para ela de um jeito diferente. A sua concepção não é mais a de um Deus distante, a de um Deus como um monarca autossuficiente que vai fazer aquilo que quer sem se importar com ela, como um juiz terrível ou um Deus estranho. Não, é de um Deus que é grande, mas que se abaixa aos olhos da sua criatura, um Deus que se interessa sim por nós, e um Deus, inclusive, que pode nos salvar. E dessa percepção, desse contexto, é que Maria escreve o seu cântico, o Magnificat. E ela começa o seu cântico dizendo assim: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Olha só que coisa interessante. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria usa duas expressões que apontam para aquilo que há de mais profundo em qualquer ser humano, sabe? Ela está dizendo assim: olha, ainda que do lado de fora eu não seja capaz de expressar tudo aquilo que eu estou sentindo com essa visitação, no mais profundo da minha alma, naquilo que é mais profundo do meu ser, eu estou falando com você, Deus, que eu me sustento em Ti, que o Senhor é o meu Salvador, que o Senhor é o meu Salvador. Porque é interessante, na vida, na nossa vida, nas páginas das nossas histórias, nem sempre as duas coisas estão alinhadas, sabe? A vida no exterior e a vida no interior. Nem sempre as duas coisas refletem a mesma intenção, não é mesmo? Né? Por exemplo, há dias em que pessoas que te conhecem profundamente, olham para você e não conseguem identificar aquilo que você está carregando dentro de você, porque de algum jeito o exterior está demonstrando uma coisa, mas o interior está diferente do exterior. É assim com todo mundo. Tem dia que a gente vai para o trabalho, tem dia que a gente se encontra com os nossos amigos, às vezes com os nossos familiares, com os nossos próximos, mais próximos, e a gente consegue vestir uma máscara para esconder
o que está lá dentro da gente, porque as coisas nem sempre estão na mesma página. As coisas nem sempre estão igualizadas, e a verdade é que às vezes, inclusive, a gente dá muita importância para aquilo que é exterior, para aquilo que está do lado de fora, do que aquilo que está do lado de dentro. Até porque o que está do lado de fora é mais perceptível, é mais visível. Então existe uma espiritualidade, e eu acho que esse é o grande perigo de ficar olhando só para fora, que é uma espiritualidade do estereótipo, sabe? Do que os nossos olhos conseguem ver. Aquela que sustenta na aparência as coisas. Aquelas coisas que são vistas. Sabe, as frases prontas, as frases impactantes, as frases simbólicas. Sabe, no vocabulário crentez, quem sabe usar muito bem e começa a usar. A roupa que se usa, tudo isso pode transmitir uma imagem, mas não, de fato, o que se passa no interior. Numa espécie de estética, sabe? A gente é capaz de sinalizar quem é aquela pessoa, quem é aquele grupo, a quem ela pertence, mas que no fundo, necessariamente, não diz muita coisa sobre aquilo que é, de fato, a pessoa que está ali. Eu me lembro de uma conversa com uma mulher, e essa mulher ela foi assediada por uma pessoa que era uma pessoa bem vista em uma comunidade, e ela diz assim, como é que eu poderia falar para alguém, sendo que ele era uma pessoa que sabia muito de Bíblia, sendo que ele era uma pessoa que todo mundo olhava para ele e se importava, porque ele era uma pessoa que sabia falar dos textos bíblicos, sabia contar a história das pessoas. Então ela diz, como é que eu podia chegar e falar que eu sofri isso? E Maria é essa mulher. É uma dessas mulheres desprezadas na sua sociedade, não vinha de família influente, era pobre, rejeitada pelos homens do seu povo, da sua religião. Como eu disse, mulheres que não acessavam totalmente o templo, ou como os homens acessavam, mulheres que não podiam ler a Torá, inclusive dizia-se na verdade que era melhor queimar uma Torá, ou dar aos cachorros do que dar para uma mulher lê-la. E Maria está dizendo aqui, essa Maria, no interior, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Como quem diz assim, Senhor, lá dentro eu consigo me sustentar em Ti, ainda que do lado de fora as coisas estejam muito difíceis, ainda que do lado de fora as coisas não estejam justas para mim, porque eu não consigo imaginar que toda essa história do nascimento de Jesus, na realidade da vida, inclusive da vida que se vivia lá atrás, deve ter sido notícia fácil de ser digerida por uma mulher jovem, que não estava nem casada ainda com seu noivo, uma gravidez, mas lá no fundo ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Como que um apoio, sabe? Aqui fora tem muita coisa acontecendo e meu corpo sofre, minhas emoções sofrem. Eu sou envergonhada, mas lá dentro eu vi que você se aproximou de mim. Eu estou tendo uma outra percepção. E por mais que as coisas não tenham mudado ainda, na minha alma e no meu interior, eu consigo te louvar. Eu consigo ver quem o Senhor é e como o Senhor cuida de mim. Então eu acho que a primeira coisa que essa Maria ensina para a gente nessa canção é, meu irmão, olha para dentro. Olha para dentro de você, sabe? Olha no fundo da sua alma e tenta construir, independentemente das circunstâncias, essa espiritualidade que não se sustenta naquilo que está do lado de fora, mas que se sustenta naquilo que há de mais profundo no teu ser. Não dê tanta importância também à espiritualidade estética,
as falas bonitas, as orações bonitas. Não é que isso não conta, isso pode ser legítimo também. Mas a questão não é essa. Há inclusive um provérbio que fala, que o coração alegre formoseia o rosto. Não é? Quer dizer, a gente consegue externalizar às vezes o que está dentro da gente, mas não é isso que acontece todo dia na nossa vida, porque às vezes a gente dá muito mais importância para as mãos levantadas, as falas que se apresentam, as frases que são pronunciadas, e a gente dá menos importância a essa espiritualidade do cotidiano, a espiritualidade da vida. Sabe, aquela que aparece não necessariamente na frase que eu digo, mas que aparece nas entrelinhas daquilo que eu faço e daquilo que eu demonstro através das minhas atitudes. É interessante como a gente dá importância a essa espiritualidade do estereótipo. E eu não acredito. Se você me perguntasse se eu acredito nessa espiritualidade do estereótipo, eu diria não. Eu não acredito. Há pessoas que me falam, às vezes, fulano, ciclano disse que você não tem jeito de pastor. Eu não sei se isso é uma depreciação, ou se isso é um elogio e eu devo ficar feliz com isso. Eu não sei. Por quê? Porque essa fala, assim, eu não estou me defendendo, porque eu não ligo mesmo, assim, mas essa fala vem de uma fala, de um estereótipo, de um formato de um pastor, de como um pastor tem que ser tradicionalmente, etc. Entende? É uma espiritualidade do estereótipo. E eu não acredito nessa espiritualidade do estereótipo, mas das entrelinhas. Sabe, aquela que não aparece naquilo que a gente faz aqui em cima, mas aquilo que aparece quando minha esposa fala de mim no encontro das mulheres. É mais ou menos isso, entende? É isso. Então essa espiritualidade, para mim, ela tem consistência. E eu acho que tem mais a ver com essa alma que engrandece ao Senhor, o meu espírito que se alegra em Deus, mesmo diante de tudo aquilo que aparece aos nossos olhos. E aí Maria continua, porque ela explica porque ela canta com a sua alma. Ela diz, porque o Senhor atentou para a humildade da sua serva. O Senhor atentou para a humildade da sua serva, ela diz. Você sabe que o que ela está fazendo aqui é uma inversão da lógica religiosa, a Maria. Porque qual que é a lógica religiosa? Desde os tempos antigos até hoje, infelizmente, a gente acreditar que Deus fala com os poderosos, a gente acreditar que Deus fala com os fortes, sabe, daqueles que não se dobram, daqueles que estão o tempo todo caminhando de fé em fé, de vitória em vitória, de glória em glória, aqueles que estão vivendo o evangelho genuíno. Esse negócio de evangelho genuíno para mim é uma questão, entendeu? Sabe? Eu acho pretensioso, eu acho orgulhoso você julgar, e acho tolo, inclusive, quem está vivendo o evangelho genuíno. A não ser que por evangelho genuíno você se refira ao Cristo que te acolhe e aceita com toda a sua vulnerabilidade. Eu acho assim, eu não consigo pensar nesse negócio, sabe? Nessa lógica religiosa. Quem disse que a marca da presença de Deus na nossa vida está calcada na nossa força, de nós vivermos o evangelho genuíno? Aí, semana passada, retrasada, foi uma polêmica, porque um disse que Deus está comprometido com seus sonhos, e Ele não vai te deixar sonhar, não vai te deixar sei lá o quê, e não te dá. E aí vem um outro e responde, Deus não está comprometido com você, porque Ele está comprometido com a obra dEle, então Ele vai te deixar olhar, vai te deixar sonhar, mas Ele vai fazer o que quiser. Gente, quem somos nós para falar em nome de Deus, se Deus está ou não comprometido? A gente erra de um lado, a gente erra do outro. Está entendendo? Quem somos nós para sondar o coração de Deus? Os pensamentos dele são mais altos que o nosso. Quem somos nós para dizer se você vive ou não um evangelho genuíno?
Quem somos nós? Eu não sei, assim, para mim é um grande desvio daquilo que a gente deveria estar vivendo, porque quem disse que o Evangelho é para quem é forte, é para quem faz tudo perfeitamente correto? Porque o que é o Evangelho senão a dramatização do amor de Deus que se faz frágil para se identificar conosco? Deus se rebaixa ao nosso ponto para se identificar conosco. Quer dizer, Ele também se faz frágil porque nós somos essas pessoas vulneráveis. Por que você acha que o apóstolo Paulo diz: diga ao fraco, sou forte? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Porque as páginas da Bíblia, elas estão recheadas de lições nesse sentido. Porque a Bíblia deseja ensinar para a gente que o Deus das suas páginas, o Criador, o nosso Senhor, Criador da terra e dos céus, não é aquele que aparece em nós na nossa força, mas é aquele que nos sustenta na nossa fraqueza. Esse é o Deus, e isso é fascinante, isso é maravilhoso, isso é profundo. Sabe por quê? Porque isso tira um peso dos nossos ombros. Isso tira um peso, isso me faz entender que eu não preciso fingir ser uma pessoa forte demais, que eu não preciso fingir ser uma pessoa perfeita para que Deus, ou para que faça alguma coisa por mim, ou para que Deus, ou para que de Deus eu receba alguma coisa. Isso me faz entender que Deus é aquele que me visita, não por aquilo que eu sou capaz de apresentar a Ele, mas Ele me visita porque o seu nome é misericórdia. Ele me visita na minha fraqueza, na minha falha, no meio dos meus pecados, dos meus erros. E esse é o escândalo do Evangelho de Jesus. Esse é o escândalo. Deus contempla a humildade dos seus servos. Deus contempla a humildade dos seus servos. Não pense você, pecadora e pecador como eu, que você, por ser quem é, vai se distanciar do eterno. Não, tem muita gente que vive assim, com culpa, com medo, sabe, dizendo: eu não tenho coragem mais de falar com Deus, eu não tenho mais cara de orar, eu não tenho mais coragem de me aproximar, eu não tenho a estatura para orar para Deus. Gente, qual que é a estatura que a gente tem que ter para falar com Deus? Qual que é o tamanho que a gente tem que ter para falar com Deus? Então, nessa canção de Maria, diz que Deus atenta para a humildade dos seus servos, em sua fraqueza, na sua fragilidade, e com todo o respeito à nossa insignificância. Eu não quero diminuir ninguém, mas vamos nivelar todo mundo por baixo. É na nossa insignificância que Deus se revela para a gente. Nós não somos acolhidos pelo amor de Deus porque nós somos bons demais. Nós somos acolhidos pelo amor de Deus porque Ele resolve dos mais altos céus, sabe, se fazer presente no coração de gente como a gente, apesar da gente. Deus mora aí onde você vive, no seu interior. Deus contempla você com seu favor, com a sua graça, com o seu amor, com a sua misericórdia. E é por isso que a Maria continua a canção dela, e ela diz: de agora em diante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Eu acho demais isso. Porque a Maria, ela adianta um discurso do seu filho Jesus. Bem-aventurada. Bem-aventurados que choram, bem-aventurados perseguidos por conta da justiça, bem-aventurado. Só que a gente fica assim, quando ouve essas palavras de Jesus: um dia a gente vai ser alegre, um dia a gente vai ser feliz. E a Maria fala: agora, todas as gerações, desde agora, me chamarão de bem-aventurada. A partir de agora. Quando as pessoas olham para você, o que elas dizem? Que você é bem-aventurado ou não?
Sabe? Qual é a leitura que as pessoas fazem ao seu respeito? Qual é a leitura que as pessoas próximas fazem de você? Você é uma pessoa de sucesso, abençoada, por quais razões? Você não é uma pessoa de sucesso, não é uma pessoa abençoada, por quais razões? Por quais razões? Eu não sou aquele que vai dizer para você que a gente precisa trocar todos os critérios que nós utilizamos para julgar se uma pessoa é bem-aventurada ou não. Cada um que faça e utilize os critérios que quiser. Mas eu queria fomentar uma inquietude, assim, uma inquietação em você, para fazer você pensar nesses critérios que talvez você se utilize para julgar o sucesso ou não da sua vida, o sucesso ou não da vida de uma pessoa. Será que a gente usa os critérios corretos para julgar o fracasso e aquilo que deu certo na vida da pessoa? Não sei. Quem é a pessoa bem-sucedida na vida? Quem pode dizer? Quem é a pessoa bem-sucedida na vida? É a que acumula dinheiro? Que tem dinheiro na conta bancária? É só a que chega longe na carreira? É só quem faz viagens que pode e que deseja, sabe, que pode fazer as viagens que deseja, conhecendo outros lugares, novas culturas? Quem é? É aquela que consegue julgar como coach faz, sabe? Um treinador julgando as pessoas segundo uma métrica ideal, falando A ou B, etc. Sabe? E essas pessoas então conseguem atingir tal meta. Quem é? Quem são? As pessoas de sucesso, quais são os critérios que a gente utiliza para esse sucesso? Aqui tem uma mulher pobre, que vive na periferia de um império, que olha para o favor de Deus sobre a sua vida e diz assim: agora, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. E eu queria encorajar você então, meu irmão, minha irmã, a talvez pensar e se achar necessidade a mudar os critérios com que você, ou os critérios que você utiliza para definir se você é bendito ou não é. Quais são as balizas, sabe, que você usa de manhã ou à noite, quando você faz aquele exercício diante do espelho, e qual o salmista faz, às vezes, para conversar com a sua alma, para dizer se você é feliz, se você é abençoado, e diz: eu sou feliz porque reticências, eu sou bem-aventurado porque reticências. Quais são as reticências? Quais são? Lembra do profeta Abacuque? O profeta Abacuque, que no cenário de caos apocalíptico, caos político, econômico, ele está vendo um império que está vindo para destruir tudo, e ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da vinha minta, ainda que não haja gado, ainda que não haja pasto para o gado, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, porque Ele é o Deus, Ele é a minha força, Ele me faz andar em lugares altos como a corça. Sabe, o que é isso senão uma pessoa que olhou para todas as lutas e para todo um cenário de desesperança, e as profecias dos profetas que vieram antes dele não foram profecias de sucesso, porque não conteram o povo, não mudaram, não fizeram com que o povo transformasse a sua caminhada, e de repente ele diz: eu ainda sou abençoado, eu me alegro, não porque as circunstâncias me dizem, mas porque o Senhor está aqui comigo, eu me alegro no Senhor. A canção de Abacuque faz coro com a canção de Maria, e com a canção que a gente pode entoar na nossa vida, no meio da dor, no meio das perdas, no meio do caos financeiro, no meio da doença de um ente querido, sabe? A gente ainda pode dizer: eu me alegro no Senhor, e as gerações podem me chamar de bem-aventurada, de bem-aventurado. Por quê? Por conta da riqueza, por conta da prosperidade, por causa das circunstâncias? Não necessariamente, mas acima de tudo porque Deus contemplou o meu íntimo e Ele está comigo. Você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você é abençoado, você é abençoada. Toma essa palavra de Deus para você em nome de Jesus. Por que você é abençoado? Porque o Eterno
já fez em Jesus grandes coisas em seu favor e pode fazer muitas outras. Amém? Ele se abaixa para te ouvir. E é por isso que Maria, a mãe do nosso Salvador, canta: santo é o seu nome. E ela diz: a sua misericórdia se estende aos que o temem de geração em geração. A sua misericórdia. Eu fiquei pensando nessa palavra durante a semana, misericórdia, diante de um mundo quase sem empatia. Não sei se você sabe, a palavra misericórdia vem de duas palavras latinas que significam coração compassivo, que na verdade quer dizer colocar o seu coração no meio da miséria de um outro ser humano e ter compaixão por ele. Mas a gente já disse aqui também que a tradução do hebraico, porque os hebreus eles tinham várias palavras para dizer compaixão, ou misericórdia. E a misericórdia, em hebraico, uma delas significa ventre, como um ventre de uma mulher. Inclusive, é essa palavra, racham, o vocábulo que o profeta Jeremias usa para dizer que as misericórdias, no seu livro de Lamentações, que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. E eu acho bonito isso, porque o que quer dizer que a misericórdia é o ventre de Deus, que se renova todas as manhãs. É um ventre que não é estéril. É um ventre que não para de nos fazer nascer todas as manhãs. Sabe, de esperança em esperança. Deus tem um ventre onde nós somos acolhidos no meio do caos e onde nós somos refeitos todos os dias. E as misericórdias não têm fim, quer dizer, Deus não desiste de fazer a gente renascer todos os dias. O ventre de Deus nunca está impedido de produzir nova vida para mim e para você. Isso é misericórdia, há esperança para a gente. E aí Maria continua a oração, a misericórdia se estende a todos os que o temem. Ele realiza poderosos feitos com seu braço, ele dispersa os soberbos no seu mais íntimo, no mais íntimo do coração. Ele derruba governantes dos seus tronos, ele exalta os humildes, ele enche de coisas boas os famintos, ele despede de mãos vazias os ricos. Ele ajuda o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como disseram os antepassados. Deus, em Jesus Cristo, se revelando a essa mulher, e é isso que ela entende, entoando essa canção, é um Deus que inverte a lógica do mundo. Porque alguns acreditam que Deus está ao lado dos fortes, e os que lutam, os pobres, as minorias, aqueles que são afligidos politicamente, que corram por si. Mas ele está dizendo aqui para Maria, não. Ele é aquele, a Maria está dizendo para a gente que acolhe os fracos. Por quê? Por quê? E Maria diz esse porquê no final da sua canção. Por causa da promessa feita a Abraão e a todos os seus descendentes. Vocês se lembram da promessa? Lembram do Abraão? Abraão é aquele senhor que já está desacelerando na vida, quando de repente um Deus que ele não conhece se apresenta para ele e fala para ele sair da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, ou seja, do lugar de familiaridade onde ele tinha segurança, e partir para uma jornada, e diz a ele: por causa de você e da sua descendência, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Essa é a promessa de Abraão, e é essa promessa de Abraão que Maria evoca aqui no seu cântico. Essa promessa de Maria, e que essa promessa que Maria invoca no seu cântico, é justamente a semente da nossa fé. Meu irmão, minha irmã, se alguém perguntar para você no que você crê, e você tem que responder numa frase, se tiver que responder numa frase assim, rápido, em segundos, você pode responder, você não vai errar, não vai estar errado. Eu acredito em Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que esse Deus quer abençoar todas as famílias da terra.
É isso e nada mais que isso. O que vier depois disso é só fruto dessa semente, é crescimento dessa semente. Sabe, se um dia alguém perguntar, você responde assim. Porque no fundo, sabe o que Deus quer? É que você seja abençoada. É que você seja abençoado. É que você seja abençoada. Que você seja abençoado. Que vocês aí na galeria sejam abençoados. Que todas as famílias da terra sejam abençoados. Porque é isso o que Deus tem dentro de si para oferecer. O seu amor, a sua graça, a sua bênção e a sua misericórdia. De modo que não sei como está o seu dia, ou como está o momento que você está vivendo. A gente sempre pode fazer para Deus uma canção, ou cantar essa canção de Maria, o Magnificat. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A gente pode cantar. E eu vou até pedir para o grupo vir aqui, porque a gente vai ser convidado a cantar essa música, porque mesmo que as coisas do lado de fora não estejam bem, lá no fundo, a gente sabe que esse Senhor nos tem sustentado, e Ele nos deu uma promessa de que nos abençoaria, porque Ele abençoa todas as famílias da terra com seu braço forte, com seu braço poderoso. E é por isso, e somente, ou mais do que qualquer coisa, por isso que a gente pode cantar, pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia demonstrado amor. Porque essa é a história de Maria, que canta. Eu fico assim, até um pouco me perguntando, porque a Maria fala, Ele despojou os poderosos, e Ele elevou os humildes, mas o César e o Herodes, eles estão reinando ainda, quando ela diz isso. E eu fiquei me perguntando assim, como assim? Talvez ela veja isso acontecendo do lado de dentro, não do lado de fora, entende? Ela está sendo exaltada na sua humildade, porque esse é o Deus das reviravoltas. Embora espere que a justiça venha para o lado de fora, alguma coisa já está acontecendo do lado de dentro. Porque esse é o Deus que inverte os valores que a gente constrói na sociedade. O maior não é necessariamente o mais poderoso, como a gente pensa na sociedade. Porque para Deus tudo é possível. Para Deus não tem determinismo, para Deus não tem fatalidade, não tem situação desesperadora que não possa ser mudada, sabe? Tudo pode mudar, algo novo pode acontecer a qualquer momento, a vida pode mudar. E é por isso que a gente tem que ter esperança, é por isso que a minha alma engrandece ao Senhor, e é por isso que a gente pode se juntar nessa noite como um grande coral e terminar esse culto cantando, a minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Eu queria convidar você a ficar de pé nesse momento e a cantar junto com os nossos irmãos e irmãs esse cântico. E se seu dia é bom, glória a Deus, cante a Deus porque o seu dia é bom. Se seu dia não está bom, se seu dia ainda precisa de respostas, cante ao Senhor a despeito do seu dia não ser bom. Por quê? Porque no dia mau, ainda no dia mau, a gente pode bendizer o nome de Deus, que se abaixa e se inclina até o nosso coração e fala, eu vou fazer Jesus nascer na sua história, e Ele vai mudar o curso da sua vida. Eu fico pensando nessa mulher frágil, jovem, de 15, 16 anos, que como muitas outras mulheres nas periferias do nosso mundo, não estava preparada para receber uma criança. Ela hesita inclusive, ela diz, mas como? Mas ela diz, eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua palavra. E a partir desse momento, cumpra-se em mim a tua palavra, ela é chamada a ressignificar a sua fé. Ela não deixa de praticar a fé judaica, mas ela
ressignifica encontrando um Deus totalmente diferente. Um Deus que age diferente do que as pessoas da sociedade agem. Um Deus que olha para ela e fala: bendita és entre as mulheres. E Deus olha para a gente nessa noite, independentemente de onde nós estamos passando no momento da nossa vida, do lugar que nós encontramos, e diz para você nessa noite, com essa palavra de amor e acolhimento que a gente encontra na canção, uma das mais lindas da Bíblia, na canção de uma mulher: bendito e bendita são vocês entre todas as pessoas, porque Jesus está aí no ventre, nascendo em vocês. E quando vocês não conseguirem, eu no meu ventre carrego vocês, para vocês renascerem de novo, num novo dia, num novo horizonte, com esperança. Que Deus abençoe uma última semana a todas e todos. Vai dentro desse ventre de Deus, na misericórdia, e vai sabendo que você vai carregando Jesus para te fortalecer e te exaltar na sua humildade. Amém? A gente vai terminar cantando. Que Deus abençoe. Boa semana a todos.